A paz do Senhor, mais uma vez. Bom, meus amados, essa quantidade de homens aí fardados do exército, né? Porque hoje a gente vai falar sobre algo e eu quero ver se a gente consegue entender um pouco, porque é necessário entender um pouco sobre a vida militar, sobre as leis de Deus, sobre o que a gente vai estudar. Tem um famoso galo aqui na Bíblia que tem deixado as pessoas meio que sem entender. E é isso que a gente vai estudar hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Levítico e acompanha junto comigo. Olha só, meu amado. Isso aqui é o terceiro livro do Antigo Testamento, o livro de Levítico. A partir do capítulo 11, versículo 13. Tá ok? Existiam algumas regras para os sacerdotes e para o povo de Israel que Deus mandou Moisés escrever. Uma delas aqui, ó, a Bíblia fala assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então o porco, acho que aqui está melhor assim, né? O porco era um dos animais que o povo de Israel não comia, certo? Mas a gente hoje vai falar sobre as aves. Deus pega aqui a partir do versículo 13 e manda Moisés escrever isso, a partir do capítulo 11, versículo 13. Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. E aqui vem o nome de umas, né? A águia, o quebrantoso, ou a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Então aqui está dizendo logo no começo que é dessas raças aqui, dessa espécie, que não se devia comer, certo? Então, se essas espécies não se podia comer, logo o galo podia comer, certo? A galinha, o galo podia comer. Porém, não se podia criar em Israel o galo, porque o galo é um animal, né? A gente sabe que ele come aquelas minhoquinhas na terra, come essas coisas que os judeus consideram imundo. Então, tudo aquilo que é considerado imundo, o povo de Israel procurava não comer. Por exemplo, o porco, ele gosta de coisas, né, que não são muito limpas. Então, eles não comiam carne de porco. O galo também costumava comer essas coisas. Então, eles evitavam comer esse tipo de ave, entendeu? O galo, a galinha. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui se encontra dentro da Bíblia. Isso aqui é uma prova que esses animais não podiam estar onde a gente vai estudar agora. Olha só, estamos aqui no Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 13. A gente vai estudar a partir do 28, tá certo? A parábola da figueira, exortação à vigilância. Mas como eu quero chamar a atenção aqui só para o versículo 35 em diante. Jesus diz assim. Jesus ele vai contar essa parábola, né? E ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Amados, aqui está claro, né? Marcos deixou isso aqui bem claro para que a gente entendesse como é que se dividia as vigílias, né? A Bíblia diz que os romanos dividiam a vigília em 4 vigílias, cada uma de 3 horas. A primeira vigília começava das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília começava das 21 horas até 0 hora. E a terceira vigília começava da meia-noite até as 3 da madrugada. E a quarta vigília começava das 3 da madrugada até as 6 da manhã.
Porém, essa terceira vigília que começava da meia-noite até as 3 da madrugada, ela é conhecida como a vigília do cantar do galo. Isso aqui não era um galo que cantava, mas era um horário determinado pelos soldados romanos para o corneteiro, né? Para o guarda que ficava ali, a troca de guarda, ele anunciar que era aquele horário. Então, assim, por volta da meia-noite, dava-se o primeiro toque, e antes de chegar às 3 horas da madrugada, dava-se o segundo toque, ou mais toques, se necessário, quantos ali fosse determinado pelos soldados, né, pelos superiores. Mas eles tinham um toque certo, tá ok? Então, vamos estudar outra situaçãozinha. Olha só, aqui em Marcos, a partir do capítulo 14, a gente vai estudar o versículo 72 que chama a atenção, tá ok? Tem por destaque: Pedro nega Jesus. Só que eu não vou ler aqui do 66 até o 72 não. Vamos deixar só aqui, o 72 diz assim: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Isso aqui é uma passagem que todos conhecem, né? É uma passagem tão curtinha que eu vou até ler. Deu vontade de ler, eu vou ler para você. Diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Aí a Bíblia diz: E o galo cantou. Quero chamar a atenção aqui para os amados, né, que estudam a Bíblia, que tem esse cochete aqui. Toda vida que tem um cochete na Bíblia, significa que esse cochete nos ensina que isso aqui não está no original, né? Mas tudo bem. E diz assim: o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Aqui a gente já vê a segunda vez Pedro negando, né? E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Normalmente porque os galileus eles tinham uma maneira de falar que eles tinham um sotaque diferente. Então era fácil de identificar um galileu. As roupas também, a maneira simples de viver, né? Identificava, era diferenciado. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. Então aqui Pedro nega a terceira vez. E a palavra diz no versículo 72: E logo cantou o galo pela segunda vez. Ou seja, o toque, né? O toque, lembra que eu te falei aqui na outra situação? O cantar do galo era um toque militar para mudanças de guarda, avisos de horário de alguma situação. Tá? Não era um galo animal. Como eu mostrei já lá em Levítico, né, que não se podia criar esse tipo de animal, porque aqui onde Jesus passou a noite, onde estava preso, é na casa do sumo sacerdote. A gente pode ver isso aqui no livro de Lucas. Olha só, Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então aqui é uma prova que era na casa do sumo sacerdote, logo não podia ter nenhum tipo de animal ali considerado imundo pelos israelitas, né? E as aves, né, no caso do galo, essas coisas, não podia ser criado ali. Então logo não era um animal, tá? Mais uma prova aí. Olha só. Atrás de toda a Bíblia tem aqui, ó, medidas de tempo. Como foi Marcos que escreveu, e ele estava escrevendo para os romanos, né? Porque ele escreve para uma linguagem que todos pudessem compreender o Evangelho. A gente tem que entender que os romanos a dividiam em 4 vigílias com 3 horas cada uma.
né? A primeira vigília que começava das 18 às 21, a segunda das 21 horas até a meia-noite, a terceira vigília que começava da meia-noite até as 3 da madrugada, que era também conhecido como a Cantar do Galo, a vigília do Cantar do Galo. E a quarta vigília e a última que ia das 3 da madrugada até as 6 da manhã, tá? Eu espero que esteja para vocês dando aqui, ó. Os romanos a dividiam em 4 vigílias. Vamos tirar essa prova mais lá em Marcos de novo. Olha só. Se à tarde, ele está aqui se comparando a primeira vigília. Se à meia-noite, a segunda vigília. Se ao cantar do galo, a terceira vigília. Se pela manhã, a quarta vigília e no caso, a última vigília, certo? Acho que dá para entender, né? Isso aqui, essa situação acontece, é Jesus alertando que devemos estar sempre preparados, porque não sabemos a hora que ele vai voltar. Se ele vai voltar à tarde, se vai voltar à meia-noite, se vai voltar ao cantar do galo, ou seja, entre meia-noite e 3 horas da madrugada, ou se pela manhã. Aí ele diz no 36, para que vindo ele, ou seja, para que vindo Jesus, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiai, meu irmão. Aí tem um termo militar que a gente vai tentar ouvir, ó. O trabalho do corneteiro inicia desde a alvorada até o término do expediente. Então o corneteiro ele é o responsável, né, por avisar a tropa os comandos, né, as ordens, toques de... Olha só, às vezes o galo canta em qualquer momento, em qualquer horário. Então logo não poderíamos pensar que era um galo, né? Tô colocando aqui a imagem. É isso aí, meus amados. Galo canta a qualquer momento, mas aquele cantar do galo se referia a horários, né? A troca de guarda ali. Jesus estava dizendo, olha, antes que o guarda cante, viu? Você vai me negar. Só que Pedro não entendeu. Bom, irmãos, é isso aí. Espero que tenha podido ensinar mais alguma coisa sobre o cantar do galo, né? Que se referia a um horário específico que Deus estava determinando ali. E espero que as escrituras possam te levar ao conhecimento verdadeiro, né? E estou aí sujeito às críticas, né, também, porque não sou o senhor da razão, mas eu acredito que as escrituras elas não erram e não deixam falha. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus permitir.